Muito bem, meus amados irmãos e amigos, vamos continuar meditando na palavra de Deus, meditando em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 5, que diz: Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, diz a corrigida. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vai à casa eterna. E os pranteadores andam rodeando pela praça, diz a atualizada. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando a praça, pela praça, diz a nova atualizada. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vaqueiam pelas ruas, diz a NVI. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas, diz a linguagem de hoje. Muito bem, vamos diretamente aqui para as reflexões exegéticas. O versículo de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 5, continua a descrição poética e simbólica do envelhecimento humano, como imagens que remetem às mudanças físicas, emocionais e espirituais que ocorrem ao longo da vida. O autor observa o declínio inevitável do corpo e a preparação para a eternidade. Temos muitos tipos de preparações, mas parece-me que alguns não estão se preparando para a eternidade. Vamos às cláusulas deste versículo. A primeira nos diz o seguinte: como também quando temerem o que está no alto. Veja bem, representa o medo ou insegurança que acompanha a idade avançada, ficar medroso, trêmulo, senil, com uma hesitação em enfrentar desafios ou até mesmo a vulnerabilidade ao perigo. Fica todo frágil, o corpo totalmente debilitado. Tudo é um grande problema, muito vulnerável. Segunda cláusula diz: e houver espantos no caminho. Isto refere-se à crescente ansiedade ou preocupação com as incertezas da vida, comuns à velhice. Preocupações, ansiedades, incertezas, às vezes perda de sentido, perda de expectativa, tudo pode virar em tais momentos. Terceira cláusula: e florescer a amendoeira. A floração da amendoeira simboliza os cabelos brancos da velhice, como a neve que cobre os galhos na estação. Os cabelinhos brancos revelam a idade.
O tempo já passou. Então, e a amendoeira, né, representa simboliza esses cabelinhos grisalhos que chegam com o tempo. A quarta cláusula diz: e o gafanhoto for um peso. Um gafanhoto, leve em sua natureza, ser considerado um peso sugere a fragilidade do corpo, onde até pequenas tarefas se tornam difíceis. Levantar um peso mínimo, tornar-se-á difícil, complicado, complexo, inatingível. Pois sim. A quinta cláusula: e perecer o apetite indica a perda de prazer ou necessidade em atividades básicas como comer, simbolizando o declínio do vigor físico. Perde-se o apetite e as coisas já não têm mais sabores. E o declínio físico automaticamente acontece. Sexta cláusula nos diz assim: porque o homem se vai à eterna casa. Uma referência clara à morte e à transição para a eternidade. Na verdade, a morte é isso. Uma transição do tempo, da vida temporal, para a vida atemporal, para a vida perpétua, para a vida eterna. Sétima cláusula: e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Aponta para o luto público, quando familiares e amigos lamentam a partida de alguém. Apesar de, a partir do pecado de Adão, todo o tempo de lá para cá morrermos, ninguém se acostumou com a morte ainda. E ninguém se acostumará com ela. Porque é consequência do pecado. Pecado. Mas vamos aqui para a nossa aplicação teológica. Primeiro apontamento: fragilidade humana e dependência de Deus. Este versículo reforça que a vida humana é limitada e sujeita ao declínio físico, convidando-nos a buscar a Deus, buscar em Deus, em Deus, em Deus, a verdadeira segurança e propósito eterno. Somente em Deus encontraremos esse propósito e segurança eterna. O segundo apontamento fala da preparação para a eternidade. A, entre aspas, eterna casa lembra que a vida terrena é passageira e a sabedoria consiste em viver com a perspectiva na eternidade, não apenas para o aqui e agora, como diz o apóstolo Paulo. Se vivermos para Cristo, apenas para este mundo ou neste mundo, seremos o mais miserável de todos os homens, diz ele na carta aos Coríntios. Terceiro apontamento da aplicação teológica: reconhecimento da transitoriedade. A simbologia do florescimento da amendoeira e do peso do gafanhoto destaca como o tempo afeta todas as coisas, apontando para a importância de confiar em Deus em todas as fases. Confiar em Deus em todas as fases da vida. Em todo o tempo todo. Todo dia, o dia inteiro. Tem que ser assim, desta tal forma. Mas vamos aqui para a nossa aplicação prática. Primeiro apontamento da aplicação prática diz: valorização do presente, aqui e agora, neste momento. Reconheça a beleza e as oportunidades de cada estação da vida, aproveitando cada momento para honrar a Deus, viu? Segundo apontamento de aplicação prática diz: cuidado com o corpo e a alma. Olha lá, corpo e com a alma. E o espírito também, né? Embora o corpo envelheça, mantenha o espírito renovado por meio da comunhão com Deus e práticas que nutram a saúde. Que nutram a saúde espiritual. Exatamente. Último apontamento da aplicação prática: apoio e respeito aos idosos.
Este versículo inspira cuidado, respeito e compaixão para com os idosos que enfrentam os desafios descritos no texto. Cuide dos idosos. Conclusão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 5 é uma rica alegoria da condição humana no envelhecimento. Ao descrever a jornada para a, entre aspas, eterna casa, o texto chama a atenção para a transitoriedade da vida e a necessidade de buscar significado em Deus. Ele é um convite para refletirmos sobre como estamos vivendo hoje, sabendo que tudo converge para o encontro com o Criador. É bom ter sempre isso em mente. Tudo converge para o encontro com o Criador. Deus nos abençoe mais uma vez, te louvamos e te agradecemos. Amém. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu comentário. Veja a nossa descrição. Fique na paz e até mais.